compreendemos a presença do conceito de fraternidade na poesia portuguesa contemporânea, o nome de António Ramos Rosa, prolífico poeta, ensaísta, crítico e tradutor da segunda metade do século XX, surge como uma referência incontornável. Em linha com um grupo de poetas de várias latitudes que, na sequência da Segunda Guerra Mundial e das ditaduras que a atravessaram, apelavam ao novo humanismo, assente no valor incondicional da liberdade e da fraternidade, os textos publicados pelo poeta algarvio logo nos anos 40 e 50, era ele ainda bastante jovem, ressaltam já uma noção de fraternidade que é pensada há um tempo como uma exigência e como um dom da poesia, mas também da praxis. Exigência é essa que este poeta soube, como poucos, responder. Tendo em conta as várias facetas da relação de Ramos Rosa com a poesia, procuraremos aclarar alguns veios capitais da relação que este estabelece entre palavra poética, liberdade e fraternidade, primeiro enquanto teórico e ensaísta, depois enquanto criador, portanto poeta, e por último enquanto leitor de outros poetas e teóricos do fenómeno literário. Portanto, vou tentar falar em 3 andamentos, digamos assim, e a primeira parte refere-se precisamente à forma como a fraternidade é pensada na ensaística, que é também uma parte importante da obra deste poeta. Embora a sua primeira obra individual, a coletânea O Grito Claro, apenas venha à lume em 1953, tendo o poeta 34 anos, António Ramos Rosa tinha já publicado alguns poemas na década de 40 e afirmava-se no início dos anos 50 como poeta, ensaísta e crítico na revista Árvore, que fundou e dirigiu a par de António Luís Moita, José Terra, Luís Amaro e Raul de Carvalho. O grupo da Árvore, dentro do qual António Ramos Rosa é reconhecidamente o elemento mais ativo, assume, desde o primeiro fascículo, publicado em 1951, o desafio da procura de uma nova, mais ampla e mais autêntica possibilidade da poesia, que no fundo ultrapassasse os ditames neorrealistas e surrealistas que por estes anos dominavam a criação literária em Portugal. No texto programático que abre o primeiro fascículo da revista, intitulado A Necessidade da Poesia, e que, embora seja um texto não assinado, acusa, segundo vários críticos dizem, sobretudo a voz de António Ramos Rosa, o grupo da Árvore concebe a criação poética como a mais alta operação espiritual, e estamos entre poetas, dizendo cientes de que, e cito, o sentido da verdadeira poesia é o da prodigiosa ascensão do homem. Fim de citação. Com base nesta constatação, que é já em si também um desidrato, firmavam como primeiro critério poético a autenticidade, conceito que não era novo, que já vinha pelo menos desde a presença, nomeadamente de José Régio, e que este grupo procurava reabilitar. E a par disso filiavam-se numa nova poesia, que, como depois veremos pelos textos publicados na Árvore, está muito próxima do universo literário francófono, que se mostrava lucidamente empenhada na epopeia do seu tempo. E cito, revalorizando tudo o que une essencialmente os homens, vivendo da comunhão dos grandes ideais, toda voltada para o futuro e para a esperança. Fim de citação. Neste texto inaugural, ficam, pois, já afirmados os principais pressupostos da autenticidade poética a que o grupo procurou ser fiel. Portanto, esta autenticidade não se encontrava, como defendia a revista Presença, numa poesia pura, animada pelo ideal da arte pela arte. Também não se encontrava naquilo a que eles mesmos chamam a ficção homem comum, que naturalmente podemos associar ao neorrealismo, e muito menos na gratuitidade como intenção que algum do surrealismo parecia praticar. Ora, esta autenticidade para o grupo da Árvore e muito particularmente para Ramos Rosa será própria de uma poesia que se aposta numa total liberdade poética. Liberdade essa que, diferentemente do surrealismo, não pode estar associada a qualquer devaneio, a associações puramente quase mecânicas de ideias, mas sim à escolha precisa e exata da palavra. Aliás, Ramos Rosa fala até de uma escolha objetiva e consciente da palavra. E numa abertura ao universal, revelando ao homem o conjunto infinito das suas possibilidades, e mediando assim a construção de uma comunidade livre e fraterna, expressão muito reiterada nos textos de Ramos Rosa que publica na Árvore.
Aliás, ainda que esta associação entre liberdade e fraternidade não seja feita de uma forma direta neste texto programático, surge reiterada, como disse, ao longo de vários textos que nesta revista são publicados. No quarto e último fascículo da revista, contou apenas com 4 números, dado ao prelo em 1953, Ramos Rosa publica um artigo seminal intitulado A Poesia é um Diálogo com o Universo. Aliás, esta expressão diálogo com o universo acabou por se colar a ele de uma forma até icónica, no qual aclara alguns traços capitais desta noção de autenticidade poética, pensada em relação com os conceitos de liberdade e de fraternidade. Neste texto, Rosa, defendendo que a primeira e única fidelidade do poeta é a fidelidade ao humano, ao homem concreto, e estou a citar, ao homem concreto que luta pela sua libertação, sendo precisamente esta fidelidade ao humano aquilo que, segundo Fernando J.B. Martinho, é o traço distintivo da geração da árvore. A partir daqui, Rosa define a atitude poética como, e cito, fundamentalmente religiosa, alguém que não professa uma religião, como eu disse, e unitária. E como, volto a citar, a atitude mais franca, mais aberta, mais generosa e produtiva perante o real. É, pois, com base nesta convicção que o autor denuncia o individualismo da generalidade dos portugueses, a quem atribui, cito, uma incapacidade para a unidade na generosidade, para a personalidade da empresa comum, para o diálogo. Fim de citação. Entre os quais diz, abro outra vez citação, é raro o gosto por uma meditação essencial, por uma procura da poesia apaixonada e profundamente fraternal, e essa fidelidade interior que é a marca indefetível do poeta. Fim de citação. Como já aqui se adivinha, o ato poético, essencialmente livre e fraterno, embora visando, como o próprio poeta sublinha, o homem social, é sempre o homem social que está aqui em causa, mas ainda assim transcende o plano histórico, transcende o plano social, o plano político, e assume uma dimensão existencial e, mais do que isso, cósmica e espiritual. Dimensão esta que se tornará cada vez mais sensível na sua obra. A evolução espiritual do homem, ou a expressão que também usa bastante, a construção do homem total, faz-se assim pela palavra poética, aquela que anuncia a totalidade das possibilidades da sua ação criadora. Nesta medida, é preciso convocar a palavra exata, a palavra certeira, pois escolher a palavra é escolher o homem. Ir mais fundo no poema é ir mais alto naquilo que o homem pode ser ou naquilo que ele se pode tornar. Como defende Fernando Guimarães, a procura da autenticidade poética, entendida nos moldes que temos vindo a elucidar, tornava necessário, e cito, não só evitar a escrita imediata e pura dos surrealistas, mas também a má escrita, como justamente dizia Cesarini, do neorrealismo, sem que, no entanto, se não deixasse de aproveitar a experiência que revertia destas duas atitudes. Aliás, poetas surrealistas e neorrealistas tinham também presença na Árvore, que, embora tivesse o seu diário próprio, era uma revista bastante eclética nesse sentido. Esta fé de Ramos Rosa na palavra poética, quando posta ao serviço de si mesma, exatamente porque só ao serviço de si mesma é que ela pode servir o homem, encontra uma pungente expressão na recensião crítica que Ramos Rosa faz e que publica no quarto número da Árvore, a uma obra de Cesarini, intitulada Discurso sobre a Reabilitação do Real Cotidiano. Há duas recensões críticas de Cesarini publicadas na Árvore e esta realmente é a mais feroz da Ramos Rosa. E vou citar uma parte que me parece importante. E aqui precisamente cumpre dizer que só quando o poeta ou os poetas portugueses descobrirem fraternalmente que no próprio seio da linguagem é possível forjar uma presença radiosa capaz de enfrentar a vida nas suas contradições presentes, porque será capaz de vivê-las, a poesia de Cesarini será verdadeiramente ultrapassada e renegada. Até lá, ela é um escândalo, até na medida em que o não é, e tem a sua vigência de grito, denúncia e provocação. É uma dimensão que, apesar de tudo, também é valorizada pelos Ramos Rosa, a necessidade de se pôr em causa o estado das coisas, ainda que defendesse que a poesia tinha que ir para além disso.
E note-se, para além da repetição do ideal de fraternidade, que já aparecia, como vimos logo no primeiro número, note-se a condição apresentada como necessária para que a poesia vá além do momento negativo, ainda que necessário, do grito e da provocação. Qual é a condição? É preciso cinzelar, na e pela linguagem, uma presença luminosa, que está no fundo da própria matéria do poema e que, sendo capaz de enfrentar as contradições, exatamente porque está aquém ou além delas, ele levará o momento negativo do grito a, dizemos agora nós, um momento positivo de afirmação e recriação livre do real. Esta poesia afirmativa, aberta ao homem e à ordem cósmica que o acolhe, encontra ramos rosa no poeta francês Paul Éluard, que se tornará uma figura tutelar na poética rosiana. Tal como defende um ensaio que publica no terceiro fascículo da Árvore, 52, intitulado O Sim de Éluard e o Não de Michaud, título que é bem ilustrativo desse duplo gesto negativo e afirmativo da poesia. Ramos Rosa afirma que Paul Éluard é o poeta, Paul Éluard, que é o poeta do célebre poema Liberté, que se tornou a certa altura uma espécie de porta-estandarte da resistência francesa, manifestando um raro espírito fraternal, é o poeta do dom. E cito, o poeta que ainda melhor poetizou o mito da harmonia universal. E ainda no tópico relativo à ensaística deste autor, merece ainda menção a obra Poesia, Liberdade Livre, eventualmente a mais conhecida dele, dentro dos ensaios, que reúne pequenos ensaios publicados por Rosa entre 59 e 61, e nos quais aprofunda e amplia a sua concepção do ato poético como ato livre e fraternal. Nestes textos, pensando o humano não como um estado ou como uma condição, mas como uma transcensão sem fim, e cito, o próprio ato de consciência prefazendo-se no sentido da totalidade, fim de citação, a poesia surge como médium de tal movimento ascensional, na medida em que é ela mesma, cito, a transcensão para a totalidade, a comunhão, a abertura do espírito, a fraternidade, fim de citação. Assim, a liberdade, ao mesmo tempo que se experimenta e se constrói pela criação poética, extravasa, como já antes dissemos, essa camada superficial do real, feita de constrangimentos sociais e históricos, e amplia-se até um plano total da integração do homem no todo. Cito, de Poesia, Liberdade Livre. Ao contrário do que certos distraídos julgam, a poesia revela-se útil, não no plano social, como ornamento da realidade, ao nível das exigências históricas de uma civilização, mas como, isto é uma expressão que me parece muito importante, como realidade desenvolvida, num plano de tão grande liberdade que a maioria dos homens, inibidos pelas suas várias alienações sociais e íntimas, não se encontra em condições de recebê-la. Fim de citação. E passo agora a uma segunda parte, em que vou passar, naturalmente de forma muito breve, por alguns pontos da poesia, portanto, como é que esta concepção de fraternidade se atualizou na poesia deste autor. Sendo ineludível a toada neorrealista e mesmo surrealista que os poemas de Ramos Rosa, que os poemas escritos por Ramos Rosa na transição de 40 para 50 manifestam, e lembremos alguns poemas, e porventura até os mais icónicos, como Não Posso Adiar o Amor para Outro Século, O Funcionário Cansado, O Boi da Paciência ou Através de uma Nublosa. Certo é que a sua escrita, assumindo um dúplice compromisso categórico com a matéria do poema e com a matéria do real, depressa procurou desembaraçar-se dos preceitos formais e estéticos de tais correntes, bem como de qualquer outros ismos. Assim, mesmo nos seus primeiros poemas, nos quais tais influências são mais notórias, é já possível entrever uma poética que, fiel ao humano, se fazia revelação, no fundo, dessa sua potencialidade de ser fraternal. Lembremos o icónico poema que dizia, cito, Não posso adiar o amor para outro século, não posso. Ainda que o grito sufoque na garganta, ainda que o ódio estale e crepite e arda sob montanhas cinzentas. Fim de citação. Ou ainda, o também bastante conhecido Boi da Paciência. Há uma casa que me espera, para uma festa de irmãos, e há toda esta noite a negar que me esperam, e estes rostos de insónia.
Na verdade, a partir destes primeiros poemas, e não obstante o caráter marcadamente metapoético e até árido e até descarnado que a sua poesia evidenciará, sobretudo nas décadas de 60 e 70, o seu longo e obsessivo labor de construção do poema, pois lembremos que Ramos Rosa escreveu durante mais de 50 anos de forma praticamente ininterrupta. Portanto, esse seu labor, obsessivo até, evoluiu a par de um diálogo com o universo que alcançou uma dimensão cósmica, mística e profética. É sobretudo nas obras publicadas a partir de finais dos anos 70 que a poesia rosiana assumirá um pendor mais marcadamente afirmativo, de reconciliação com o universo, até, é uma poesia que assume até um caráter sensual, uma mística sensual. Surgindo como uma espécie de canto que profetiza a unidade cósmica primordial e a nossa participação, precisamente, nessa unidade, através do prodígio do amor, enquanto força unitiva. Vejamos alguns versos que, aliás, colocámos no título desta comunicação, que vem do poema O Sol Negro, Sol Branco, que integra a obra Círculo Aberto, de 79. Diz o poeta: mas era a vontade de um combate, era o desejo de alcançar a força viva, de lhe criar um espaço para mim e para ti, para viver ao sol desperto e nu, para viver no ser aberto, como um animal, como uma força fraterna, um corpo livre. Fim de citação. A constatação e, ao mesmo tempo, a busca de uma unidade entre poesia e vida, enquanto modalidade por excelência da integração do poeta, mas também do homem, numa unidade primordial, constitui assim uma pedra angular da poesia de António Ramos Rosa. Na obra O Aprendiz Secreto, de 2001, uma das obras de maturidade do poeta e uma obra bastante importante nesta revelação mística e fraterna que ele terá por via da sua criação, Rosa aprofunda o sentido desta unificação, dessa nossa pertença a um todo, associando-a, como já outras vezes tinha feito, a uma espécie de terceiro estado, aquele estado em que já estamos para lá ou para cá, todas as contradições, todas as categorias lógicas. E em que corpo e espaço, interior e exterior, se fundem ou indistinguem. Sendo exatamente esta revelação da não separação que leva o construtor, que é o nome que nesta obra ele dá ao homem que cria, a aspirar a uma comunidade fraterna e solidária. Na sua última obra, que se chama Numa Folha Leve e Livre, a última obra que ele escreve em 2013, no ano em que morre, publica em 2013, que foi o ano da sua morte, e vejam como o livre, passado 50 e tais anos, continua a aparecer. Nesta obra é notória a profunda dimensão espiritual, alcançada pela voz do Vate, que dá testemunho a um amor que unifica e que carrega em si a promessa maior da fraternidade entre homens, natureza e cosmos. Cito: aqui, no meu reduto, entre ramos de ar, entre a cintilante indolência da água, creio no que nos une. Dito, talvez meses antes de morrer. Numa terceira parte, irá então tentar ver como é que isto foi vivido pelo poeta enquanto leitor e enquanto alguém que se empenhou na construção de uma comunidade poética mediada por esta noção de fraternidade. Então, há ainda uma outra face da fraternidade em Ramos Rosa ligada à forma como defendeu e como se empenhou na construção de uma comunidade poética, que mostra bem a consistente unidade que existe entre a sua escrita ensaística, a escrita poética e o seu percurso de leitor e de homem. Sendo leitor e de homem. É desde logo salientar que o seu percurso poético se fez a parte de um diálogo contínuo com vários pensadores e poetas estrangeiros, sobretudo da França, mas também da Espanha e da América Latina, que influenciaram o autor e que por ele foram influenciados. Destacam-se neste contexto, eu apenas vou citar uma pequena parte de muitos: Blanchot, Barthes, Char, Éluard, Bonnefoy, Jiménez, Poirot, Chardin, entre muitos outros, interlocutores com os quais o poeta estabeleceu diálogos infinitos, para usarmos a luminosa expressão de Maurice Blanchot. Para além disto, Ramos Rosa foi um incansável e oportuno divulgador de muitos destes nomes em solo nacional, evocando-os nos seus ensaios, traduzindo para português os seus textos e interpelando entusiasticamente o seu pensamento. Aliás, facilmente detectamos na árvore, como eu já tinha dito há pouco, a presença tutelar da poesia francesa, consubstanciada na alusão que Ramos Rosa faz a nomes como René Char,
do Paul Éluard, que aparece sempre, Henri Michaud e Jean Cassou, só também para citar alguns. Como lembra Fernando Martinho, Poesia e Liberdade Livre é um luminoso palco desta divulgação, na medida em que acolhe aquelas que poderão bem ser as primeiras referências feitas em Portugal a estes autores, que se tornariam os mestres mais citados pela nova crítica. E cito Fernando Martinho, que exemplifica, portanto, o Barthes de Le Degré des Héros de l'Écriture, o Humberto Eco da Obra Aberta, o Bachelard de la Poétique de l'Espace, mas também Maurice Blanchot, que já falámos, e saliente, diz ele, o que estas referências significavam de abertura a novos horizontes e novos horizontes de abordagem do fenómeno literário. É realmente assinalável o entusiasmo e a generosidade com que o autor leu, interrogou e revelou uma pléiade alargada de escritores, do qual se contam muitos dos seus contemporâneos e conterrâneos, procurando desenhar uma comunidade imaginária de cariz poético e transnacional que representasse, como defende Ana Paula Coutinho Mendes, e cito, uma espécie de terceira via para além do esteticismo de missionário e da ortodoxia ideológica. Fim de citação. E que correspondesse à comunidade livre e fraterna cujo advento se anunciava na matéria mais funda da palavra poética. E volto a citar Ana Paula Coutinho Mendes. Ramos Rosa divulgou, diz ela, uma biblioteca viva de poesia e poética modernas, de raiz fraterna e transfronteiriça, isto é, cujas demarcações imaginárias apontam não para limites estritamente linguísticos, nacionais ou disciplinares, mas para uma comunhão de cosmovisões demiúrgicas que desencadeiam visões outras transfiguradas do mundo. Numa rara coincidência entre pensamento, poesia e vida, Rosa traduziu nos seus poemas a concepção de poesia que defendeu, fazendo do seu labor poético uma longa travessia espiritual de despojamento e fusão amorosa com o universo. Ouçamos, por exemplo, João Rui de Sousa, que foi um grande amigo de Ramos Rosa, que nele reconhece o apelo de uma integração cósmica. Ou Robert Bresson, que sublinhou, e cito, que na maturidade ele sonha cada vez mais com um amor universal, onde o Eros grego e a HP cristã se unem. Ou ainda Tolentino Mendonça, para quem Rosa deverá ser aproximado da figura dos místicos vagabundos ou dos Starets, os pais espirituais do povo. Rosa deixa-nos assim uma singular e fecunda concepção de fraternidade, conceito que é porventura o mais difícil em qualquer discurso de cariz histórico, social e mesmo utópico, exatamente porque, contrariamente à liberdade e à igualdade, é aquilo que não se pode de maneira nenhuma assegurar, garantir, medir, legislar. E a proposta que burilou, ancorada no prodígio da palavra poética, permite-nos não só ultrapassar a noção de fraternidade como utopia negativa, que não raras vezes perpassa estes discursos. Portanto, lembremos como ele foi aderindo progressivamente ao sim de Éluard em detrimento do não de Michaud, mas também pensar a fraternidade como constitutiva do homem e não como algo que se lhe acrescenta como uma espécie de conquista moral. E nisto parece que ele tem que se aproxima até da visão de Levinas. E para além de tudo isto, deixa-nos o seu exemplo de um ideal poético feito vida.